surgiu ontem. A gente deu aqui no Metrópolis.com ontem detalhes sobre uma ação do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios contra a Virgínia Fonseca, a influenciadora, e também uma das bets, a Blaze, né, a casa de apostas online. Além da Virgínia, tem uma lista de outros influenciadores, principalmente aqui com atuação, muito conhecidos no Distrito Federal, que aparecem nessa lista, e essa é das matérias que mais têm sido lidas aqui no nosso portal, e a gente vai ler juntos aqui. Aqui, ó, de Prior, a Virgínia, os influenciadores na mira do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios por divulgação de bets. Desde o início de 2026, o MPDFT move ações contra influenciadores digitais por divulgação de jogos de azar para seguidores. É a Jéssica Ribeiro que traz os detalhes pra gente aqui em Metrópolis.com. Aqui foto da Virgínia, difícil, né? Da gente não se lembrar da carinha dela. A gente falou muito dela agora durante a Copa, com a participação do Vini Júnior, estão namorando, não estão. E a Virgínia, no ano passado, a gente também falou muito sobre ela por causa da participação dela na CPI das bets, lembra? Foi super polêmico, foi o dia de maior audiência das CPIs dos últimos tempos. Ela ficou lá 8 horas respondendo várias perguntas dos parlamentares e não foi muito para frente, né? Olha, desde o início de 2026, o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios vem intensificando o combate contra a divulgação de jogos de azar por parte de influenciadores digitais. Nesta quarta-feira, por exemplo, o órgão protocolou a ação civil contra a Virgínia Fonseca e a plataforma Blaze e descreveu a parceria entre a dupla como conluio predatório. Na peça, o Ministério Público pediu que a influenciadora e a casa de apostas sejam condenadas a pagar um valor mínimo de 120 milhões de reais por danos morais coletivos. Valor, por enquanto, da multa, então, 120 milhões de reais. Conforme consta na ação, a Virgínia atuaria como um braço operacional da Blaze. Muito além de uma publicidade simples, de ser influenciadora da marca, né? Ela é um braço operacional da Blaze. Meses antes, o ex-BBB, o Felipe Prior, também entrou na mira do Ministério Público do Distrito Federal e virou réu na justiça após ser denunciado por crimes contra as relações de consumo e por abuso de boa-fé para convencer vítimas a realizarem apostas ou especulação prejudiciais, previsto no artigo 174 do Código Penal. Aí algumas imagens da Virgínia atuando na internet, né, fazendo parte aí do trabalho dela no Instagram, no TikTok. A defesa da Virgínia Fonseca rebateu as acusações e, segundo nota, a ação civil, abre aspas, deve estar amparada em provas concretas e não em presunções ou ilações decorrentes da condição da pessoa pública da influenciadora, fecha aspas. E o Felipe Prior foi procurado, mas não respondeu até a última atualização do texto, o espaço segue aberto. E como eu te mostrei ontem, a gente agora está com esse botãozão aí de WhatsApp para você já apertar ali e compartilhar essa matéria no seu WhatsApp com quem se interessa por essa notícia. E claro, a leitura dessa matéria vai ter corte também no nosso canal no YouTube, Metrópolis TV, e também nas redes sociais, é tudo @Metrópolis, para você já curtir e compartilhar. Descendo aqui, a gente fala sobre alguns outros influenciadores que aparecem mencionados aí nessa ação, que tramita na segunda vara criminal do DF, e o Ministério Público daqui diz que o Prior está envolvido em um esquema de publicidade enganosa e predatória voltado para a plataforma de apostas esportivas seu.bet.br, uma outra plataforma e não a Blaze, como é o caso da Virgínia. Aceita em 13 de abril, a denúncia detalha uma operação estruturada para atrair consumidores hipervulneráveis mediante promessas ilusórias de lucro. Entre os principais pontos mencionados está a remuneração de Felipe Prior. De acordo com o Ministério Público aqui do DF, o influenciador mantinha um contrato que previa benefícios diretos sobre o prejuízo da audiência. Ou seja, ele chamava as pessoas para participarem, as pessoas viam a vida dele luxuosa, pensavam que ele tinha ficado rico dessa forma, jogando nessa bet, então queriam fazer o mesmo que ele fazia, só que é jogo de azar, muita gente perde muito e para o Prior ganhar, ele ganhava mais dinheiro com o prejuízo das vítimas, com o prejuízo da audiência. Tinha ali um contrato que previa isso, de acordo com o Ministério Público.
Aqui, ó, o influenciador mantinha um contrato com a Seu Bet BR que previa benefícios diretos sobre o prejuízo da audiência. Então, as pessoas perdiam, que bom para o Prior. Ele ganhava mais dinheiro conforme as pessoas perdiam. E, mais uma vez, né, ele não ganhava todo o dinheiro apostando. Ele ganhava dinheiro através desses contratos milionários com a Seu Bet BR. A Virgínia está sendo investigada da mesma forma sobre a Blaze. Na peça criminal, o Ministério Público cita investigações que vinculam o Prior ao seguinte modelo de negócio: o pagamento fixo de R$ 20 por cada novo cadastro com depósito mínimo e participação direta de 15% sobre a receita gerada pelas perdas dos apostadores indicados por ele. Pagamento fixo a cada novo cadastro na plataforma, então alguém entrava lá com o cupom do Prior, aí já aparecia ali para ele mais R$ 20. E essas plataformas têm milhões de clientes, né? E aí a participação direta também, de lucro para ele, de 15% sobre a receita gerada pelas perdas dos apostadores indicados. Então, se um desses clientes perdia R$ 1.000 numa aposta, ele ganhava os 15% dessa perda da pessoa. E mais uma vez, a infinidade de gente que perde é muito maior do que gente que ganha. Então imagina a grana que o Prior não ganhou através da perda dessas pessoas todas. Entre as estratégias citadas, destaca-se promessa de alavancagem 10 vezes na qual, melhor dizendo, o influenciador garantia retornos financeiros de R$ 5.000 em apenas 24 horas, a partir de um investimento inicial de R$ 20. Além de responder ao processo criminal, o ex-BBB sofreu condenação no âmbito civil. Em 19 de março, a 14ª Vara Civil aqui de Brasília determinou que o influenciador apague das redes sociais publicações que prometiam ganhos certos com apostas esportivas. Aqui a gente também fala um pouquinho mais sobre o esquema da Virgínia Fonseca, que está sendo investigado. Ela virou alvo do Ministério Público do DF após o órgão receber relatório técnico contendo mais de 42 mil reclamações. Não é uma, não são duas, são 42 mil reclamações registradas em desfavor da Blaze, a casa de aposta divulgada pela Virgínia. E segundo o MP, a Virgínia e a Blaze atuam em um conluio predatório, onde a divisão de tarefas materializa uma estratégia conjunta de captação de consumidores por meios ilícitos. Na ação, o órgão fiscalizador menciona um vídeo da Virgínia encorajando os... Te disse, né, que são milhões de clientes dessas plataformas. 56,7 milhões de seguidores dela no Instagram, 56,7 milhões de seguidores no Instagram, a apostarem no resultado do jogo das seleções de Cabo Verde e da Argentina. Jogão, inclusive, da Copa do Mundo, né? Das maiores audiências da Copa até agora. E aí, na ação, diz o seguinte, abre aspas, como esperado pelo censo médio, a seleção da Argentina venceu a partida por 3-2, impondo perda integral aos consumidores que seguiram a recomendação, fecha aspas, pontua o Ministério Público. Na ação, obtida pela coluna Grande Angular, o MP pediu que a Virgínia e a casa de apostas sejam condenadas a pagar um valor mínimo de 120 milhões de reais, como a gente tinha mencionado lá em cima, por indenização por danos morais coletivos. Conforme consta na peça, a influenciadora atuaria como esse braço operacional da plataforma. E a gente te mostra, tem outras matérias também sobre isso, mas nessa aqui, que já tem todo esse resumão da Virgínia e do Prior, a gente também te mostra que tem referência a Neymar e a outros influenciadores. Ainda nessa petição, que pede a condenação da Blaze e da empresária, o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios cita o nome de outros influenciadores que utilizam as redes sociais para divulgar o jogo de azar. Entre os mencionados estão o jogador da seleção brasileira, Neymar Júnior. Está, né? A gente vai citar outros aí mais para frente, como o Lucas Lira, que está aparecendo já ali no texto. Mas ainda sobre o Neymar, a imagem global do Neymar, de acordo com o Ministério Público, era usada de forma estratégica para atrair as pessoas em falsas promessas de renda extra, o que aumentou o prejuízo dos consumidores. Por conta disso, a Promotoria de Defesa do Consumidor exigiu que a Blaze entregue à Justiça a cópia integral do contrato com o atleta para entender os valores envolvidos e as regras de marketing que o jogador precisava seguir. Além do Neymar, como eu te prometi, tem nomes de outras pessoas. Os nomes, por exemplo, de Lucas Lira, de 34 anos, e a Sunaika Bruna, de 31 anos. Casal de influenciadores do Distrito Federal também foram citados na ação pública.
Conforme adiantado pelo Metrópolis, a dupla fazia propaganda dos jogos e defendiam o site nas redes sociais. Em um dos vídeos, o Lucas Lira chegou a mostrar que teria lucrado mais de R$10 mil para encorajar os seguidores a apostarem. Na ocasião, o influenciador apareceu extremamente eufórico e gritando, abre aspas, parou, R$10 mil, R$10.530. Ah, moleque, fecha aspas. E, por outro lado, a Bruna Sonaica chegou a divulgar em um vídeo no YouTube a gravação de uma tela que mostra ela ganhando ao apostar R$500 e depois perdendo ao colocar R$300 na plataforma da Blaze. Após perder, ela diz que tem que ter consciência da hora de parar. Fecha aspas. Para a justiça, isso tudo é estratégia, para mostrar, olha, é jogo de azar. Então você joga, pode perder e precisa muito saber a hora de parar, que é aquela grande frase dos apostadores, né? Que não significa muita coisa. É isso. Tá lá, mais para baixo tem aí ó, o modo de operação e mais um montão de detalhes sobre essa história toda das apostas envolvendo a Virgínia Fonseca, Prior, Neymar, Lucas Lira, Bruna Sonaica e mais um montão de gente. Acessa lá o metrópolis.com e tem acesso a todos os detalhes. Para continuar